Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje você vai precisar para essa aula de papel e caneta. Você pode pegar um caderno ou um papel em branco, um lápis e uma caneta ou uma caneta, tá? Para você poder fazer suas anotações e se preparar para o exercício que vem depois da aula, tá bom? Então, se você não está com papel e caneta, pausa o vídeo, vai lá, pega o seu papel, sua caneta e volta para poder continuar na aula, tá bom? Então, a aula de hoje, ela é uma aula bem tranquila, é uma coisa que vocês já conhecem e a gente só vai agora entender como funciona, tá bom? A aula de hoje é sobre notas musicais. Então, vamos para cá e aí eu vou abrir aqui para vocês verem. O que é nota musical? Eu vou ler esse textinho, mas eu vou explicar de uma forma mais tranquila, tá bom? Então, é o nome que se dá à frequência gerada por uma vibração que é medida em hertz e que por sua vez gera um som com altura fixa. O que é que o senhor quis dizer com tudo isso? Eu li isso daqui, ó, certo? Então, o que eu quis dizer com tudo isso, tá? Nota musical é um som gerado por uma vibração, tá? Então, olha só, eu vou abrir aqui a tela para ficar melhor para vocês. Eu vou fazer aqui com o meu polegar. Deixa eu encostar o violão mais assim. Olha só, quando eu bato na corda, ela vibra, certo? E essa vibração, ela tem um som, não tem? Ó. Então, esse som, essa vibração, ela é medida em hertz. Hertz é como se fosse metros, quilos, essas coisas, tá? Só que para vibração. Então, nós temos aqui uma vibração que vibra em uma velocidade e essa velocidade vai determinar o nome dela, tá bom? O que acontece? Eu tenho aqui, ó, um som grosso, que a gente chama de grave, e eu tenho aqui um som fino, que nós chamamos de agudo, tá ok? E temos sons no meio, entre eles, que vai do grave ficando mais agudo. Cada um desse aqui, ele tem uma vibração diferente do outro. E por isso eles levam nomes diferentes. Tá ok? Então, tudo isso que a gente viu aqui, ó, que o nome a nota musical é um nome que se dá à frequência gerada por uma vibração que é medida em hertz e que por sua vez gera um som com altura fixa. Não precisa anotar isso daí, tá bom? Não precisa anotar isso. Quer dizer o quê? Que nota musical é o som gerado através de uma vibração, tá? E nós conhecemos algumas notas musicais. E aí eu quero que você agora me acompanhe, tá? Agora isso é importante. Olha só, semitom e tom. O que é isso? Semitom, ela é a menor distância entre um som e outro, tá? Isso na nossa música, tá ok? Depois vocês vão aprender outras coisinhas. Mas nesse momento, o semitom é a menor distância entre um som e outro. Ou seja, eu tenho esse som, para chegar no próximo som, essa distância entre eles é de um semitom. Se eu quero um tom, eu tenho que ter dois semitons. E agora vocês vão ver isso na prática, tá bom? Por exemplo, o violão. O violão, o braço dele, vocês já viram a aula sobre postura, sobre o instrumento, né? Sobre o braço do violão. Então vocês já sabem que o nome desse espaçozinho aqui é casa, certo? Casa, 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 casa. Ok. Então, os espaços entre as casas, de uma casa e outra, é de semitom. Então, daqui para cá, eu tenho um semitom. Daqui para cá, eu tenho outro semitom. Daqui para cá, eu tenho outro semitom. E como é que eu faço para ter um tom? Eu pulo uma casa. Então, se eu estou aqui e eu quero um tom, eu pulo uma casa, e aí eu tenho um tom. Se eu quero mais um tom, eu pulo outra casa e tenho outro tom. Tá? E se eu quero semitom, eu vou só para o lado, tanto para frente como para trás. Tá? Eu tenho um semitom. E se eu quero um tom, eu pulo uma. Ou seja, aqui, ó, aqui eu tenho semitom. Aqui eu tenho tom, porque eu estou pulando essa aqui. Ó. Deu para entender? Ok. Então agora você vai fazer o exercício e vai dizer para mim o que é semitom e o que é tom. Tá ok? Escreve para deixar na cabeça o que é semitom e o que é tom.